E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Bem-vindos de volta, né? A gente sempre tem vídeo de correção de exercício. A gente já corrigiu até o número 4 de ontem na live. Hoje a gente vai corrigir um pouquinho mais, beleza? Então, de 5 até o número 10, se eu não estou enganado. Bora lá. Nós temos um polígono regular com área 162,4 metros quadrados. Então, a primeira coisa que eu posso entender é que temos um polígono regular, ou seja, todos os lados iguais, com isso aqui de área. Beleza, sabendo que seu apótema é de 7 metros e o seu lado é 5,8 metros, então olha todas as informações que ele já nos dá de cara. Descubra o número de lados. O número de lados a gente representa pela letra N. E o seu ângulo central. Então ele quer descobrir duas coisas. Só que primeiro eu vou ter que descobrir esse, porque senão eu não consigo descobrir esse. Ok? Então, primeiro vamos começar descobrindo quanto que vale ali o N. Para isso, nós temos as informações de área, apótema e lado. Em que fórmula a gente tem área? Não, obviamente, né, na fórmula de área. A fórmula de área é perímetro vezes o apótema dividido por 2, certo? E a gente lembra muito bem que perímetro é a mesma coisa que N vezes L, número de lados vezes o lado. Portanto, se eu substituir e escrever da seguinte forma, N vezes L vezes o A, tudo dividido por 2, nós teremos a nossa fórmula feita. Sendo que eu tenho esse, não tenho esse, perfeito, que é isso que eu quero descobrir, tenho esse e tenho esse. Ou seja, eu tenho todas as letras que não são N, que é justamente o que eu quero descobrir. Então a gente faz o quê? Substitui. Vai lá, 162,4, substituir no lugar de S. O N não substituo, o N vai continuar o mesmo. Por quê? Porque eu quero descobrir quanto que o N vale. Daí eu substituo o lado que eu já sei que é 5,8 e eu substituo o apótema que eu já sei que é 7. E o 2 ali de baixo é da regra, então só copia. Fazendo esse cálculo, 5,8 vezes 7, 5,8 vezes 7, 40,6. Esse 40,6 já vou dividir por 2. Vai dar 20,3. Por que dividido por 2? Porque nós temos dividido por 2 aqui. Então, 20,3 seria aqui o valor do lado. Vou continuar aqui, que a gente não vai ter muito espaço. 162,4. Vou dar uma arrastadinha aqui para o lado. Igual a N, que multiplica o 20,3. Esse 20,3 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo para a gente poder fazer o cálculo. Certo? Se nós dividirmos isso aqui, perceberemos que vai dar exatamente 8 lados. Então, é um polígono regular de 8 lados. Supondo isso, já que eles são 8 lados, nós podemos aplicar a fórmula do ângulo central. Qual que é a fórmula do ângulo central? Vamos fazer aqui no cantinho. Ângulo central é igual a 360 dividido por 8 lados, né? 8 lados, portanto, vai ser igual a... a gente pode fazer uma divisão por 2, por 2, por 2, porque o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 360 dividido por 2, 180, dividido por 2, 90, dividido por 2, 45. Então, eu acabei descobrindo quanto que é o número de lados, 8, e quanto que é o ângulo central, 45 graus, que eram as nossas duas perguntas aqui. Perfeito? Então, aqui e aqui. Número 6. Número 6 também fala de um octógono, só que nesse caso aqui, com outras medidas. E ele está nos dando já o lado e o número de lados. Então, a figura ele já está nos dando. Então, vamos desenhar aqui o triângulozinho base, que a gente se baseia sempre para fazer os cálculos, que possivelmente nós iremos precisar dele. Ok? Então, primeira coisa, ele quer que a gente descubra o ângulo central e o ângulo interno.
ele nos deu uma informação. Todos os lados medem 14. Então já vamos dizer que lado mede 14, tá? Milímetros. O ângulo central é esse aqui, completo, tá? O ângulo interno é esse aqui, completo. Então, os dois nós temos que descobrir. Vamos lá. Ângulo central é muito simples, 360 sobre n, já fizemos esse cálculo ali na questão de cima, 45 graus. Certo? Ângulo interno, daí a fórmula é um pouquinho mais complicada, mas nada ainda impossível de decorar, né? É n menos 2, então 8 menos 2 vezes 180 graus, dividido por 8, que é o número de lados. Se a gente faz esse cálculo, seria 6 vezes 180, dividido por 8. Isso aqui, fazendo uma simplificação rápida, seria 135. Mais fácil ainda seria perceber que o 45 é justamente suplemento sempre do 135. Portanto, ângulo interno, como eu já comentei na aula acho que de quarta, ângulo central e ângulo interno são sempre suplementares um ao outro. Logo, era só pensar quanto que falta do 45 para chegar em 180. E daí eu já teria descoberto que era 135, tá? De cara, esse é o jeito mais fácil de nós fazermos. Então, ângulo central 45, ângulo interno 135. Ok? Daí eu quero descobrir na B o apótema. Para descobrir o apótema, vou até fazer uma de cor diferente. O apótema vai dividir esse ângulo central aqui em 2. E também vai dividir quem? O lado em 2, porque fica 90 para um lado, 90 para o outro. Então, se o lado vale 14, então quer dizer que eu tenho 7 para um lado e 7 para o outro. E eu quero descobrir o apótema. Se eu quero descobrir aqui o apótema, deixa eu fazer um pouquinho mais isso. Eu vou ter que pegar um dos ângulos, dos dois que eu acabei de descobrir, e vou ter que aplicar a fórmula para nós podermos descobrir esse processo. Qual fórmula? Aí que entra, né, trigonometria. Se eu estou observando um ângulo, vai ser uma coisa. Se eu estou observando outro ângulo, vai ser outro. Então depende de qual que eu observar. Eu vou pegar o menorzinho, o ângulo central, porque ele parece ser mais simples do que fazer o grandão aqui, que é 135. Então, vou pegar esse ângulo daqui, ó. Portanto, pegando esse ângulo, o 7 é meu cateto oposto e o meu apótema é cateto adjacente. Portanto, eu vou ter que fazer tangente. Então, tangente de... Aí que entra, não é 45. Por quê? Porque o apótema dividiu em 2 o ângulo central. Então, eu vou ter que dividir por 2 aqui. Isso aqui vai me dar um valor de 22,5 graus. Então, tangente de 22,5 graus será igual a cateto oposto, que é o 7, dividido pelo cateto adjacente, que é o apótema. Perfeito? Supondo isso, senhor, não tem lá na página 257, não tem na nossa tabela trigonométrica valor com decimais. Como é que eu faço? Tu pode pegar o valor entre, tá? Fazer uma média aritmética, ou pegar a calculadora, que muitas vezes ajuda, então 22,5, e clicar no botãozinho da tangente, que ele vai te dar 0,4142 aproximadamente, já que a gente trabalha bastante aproximado nessa matéria. Então 0,4142 igual a 7 sobre A, faz a multiplicaçãozinha e tal, pá, A vezes 0,4142. Esse 42 aí que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 4142. E nós teremos o valor de apótema igual a aproximadamente 16,9, se não estou enganado, pelos meus cálculos que eu já tinha calculado isso aqui. Então,
7 dividido por 0,4142. Aperto igual aqui. 16,9 aproximadamente. Isso aí. Lembrando que é milímetros. Ok? Então tá aí nossa medida do apótema. 16,9 milímetros aproximadamente. Se eu quero descobrir por fim a área é dada pela fórmula perímetro vezes o apótema dividido por 2. Logo, o meu perímetro pode ser escrito como número de lados vezes o lado vezes o apótema dividido por 2. Portanto, a minha área será número de lados, 8. Quanto que vale o meu lado? 14. Quanto que vale o meu apótema? 16,9. Tudo isso aqui divide por 2. Então, a minha área será... A gente dá aquela conferida na calculadora, porque esse cálculo é grandinho. 8 vezes 14 vezes 16,9 dividido por 2, 946,4. 946,4 milímetros quadrados, porque é área. Ok? Então, 946,4, sendo área milímetros quadrados. Perfeito? Sempre que tiverem dúvidas, gente, anotem, me mandem. Pausa o vídeo, sir. Não entendi essa parte no vídeo. Tem como tentar me explicar de novo? Isso pode ajudar vocês, tá? A número 7, ela pede que a gente faça uma coisinha diferente, ó. Vamos lá. Cada um de seus lados mede 8 centímetros nesse hexágono regular. Então, nós temos 8 centímetros. Quer dizer, então, que cada um deles aqui vale 8, certo? Com base nisso, determine a área da região colorida. Então, ele quer somente a região colorida, só essa parte aqui, ele não quer a parte em branco. Como que a gente vai fazer isso? Bom, essa medida não está vindo do vértice até o centro, e essa aqui também, ele falhou a voz, e essa aqui também. Portanto, o que eu vou fazer? Vou fazer em todos os vértices indo até o centro. Então, do vértice até o centro, do vértice até o centro, e do vértice ali até o centro. Veja, agora eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos iguais. Então, se eu quero descobrir a área, ao invés de multiplicar pelo número de lados, que seria 6 completo, eu vou multiplicar por 4 o valor do lado vezes o apótema. Só que o apótema é quanto? Ainda nós não descobrimos. E daí eu vou precisar descobrir quanto que vale o apótema para poder, então, justamente fazer o processo. Então, vamos lá. Só que para eu poder descobrir o apótema, que seria essa medida daqui, fazer aqui retinho, 90 graus ali e tal, que o apótema sempre faz 90 graus com a borda. Nós percebemos uma coisa, não temos ângulo. Como é que eu vou descobrir isso aí? Se eu não tenho o valor do ângulo, eu vou ter que então fazer o cálculo dos ângulos. Por exemplo, eu posso fazer o ângulo central. O ângulo central seria aquele ali completo, que é 360 sobre n. n é o número de lados, são 6 no total. Então, isso aqui vai dar 60 graus. Só que como o apótema divide em 2, ó, tem um para um lado aqui e outro para o outro, eu vou ter que fazer então justamente uma divisão por 2, porque eu tenho dois ângulos, 30 graus, o valor dele, certo? Se eu fizesse o ângulo interno, nós poderíamos ter percebido uma coisa mais fácil, mas eu vou mostrar ela só no final, certo? Se nós tivéssemos feito o ângulo interno também, no caso. Então, se o meu ângulo é 30 graus, vamos dizer que eu estou pegando esse aqui. O meu apótema, portanto, é essa medida aqui perpendicular à borda. E eu sei que esse meu lado daqui até aqui vale 8. Mas se eu divido ele por 2, como a apótema faz, eu vou ter 4 para um lado, 4 para o outro. Portanto, se eu tenho 4 para um lado e 4 para o outro, esse aqui é meu cateto oposto, porque está lá do outro lado do ângulo, o ângulo está lá em cima.
E eu quero descobrir o cateto adjacente, que é o meu apótema. Então, tangente. Tangente de 30 graus, portanto, vai ser igual a cateto oposto, que é 4, sobre cateto adjacente, que é o apótema. Daí tu lembra da formulazinha dos ângulos notáveis? Raiz de 3 sobre 3 é tangente de 30. Vai ficar 4 sobre A. Daí vai ficar A raiz de 3, que daí passa para o outro lado até dividindo. Vai ficar então raiz de 3 aqui dividindo, aí a gente vai ter que racionalizar todo aquele processo que a gente já fez no estudo de trigonometria, então aqui a gente faz também. Então vai ficar 12 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é o próprio 3. Dá para simplificar, né? Esse 12 e esse 3, então o meu A vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros, né? Nossa medida está em centímetros. Portanto, substitui aqui. Nós teremos, portanto, a área igual a 4 vezes 8 vezes 4 raiz de 3, tudo sobre 2. Como tem um raiz de 3, o raiz de 3, eu já digo para vocês, ele sempre só copia. Por quê? Porque não tem outro número na raiz. Então, você vai fazer 4 vezes 8, 32. 32 aqui divide por 2 daria 16. Daí 16 vezes 4 vai dar exatamente 64. Raiz de 3 centímetros. E daí põe quadrados, porque é a área que a gente está falando. Certo? Então, essa seria a resposta. Mas, senhor, e daí como é que faz? Colocaria em decimal? Não. Daí depende de ti. Se tu quer colocar em decimal, a resposta a princípio seria essa. Já que nós trabalhamos sempre com os valores na raiz de 3 sobre 3, por exemplo, tangente de 30, etc. Sempre dentro da raiz. Então não é necessário passar para o decimal. Okay? Com o objetivo de construir uma roda de bicicleta, usou-se um octógono regular. De novo, octógono. Tá? São os mais clássicos. 8, 6, daí 5, 4, 3. Os polígonos, tá, gente? Do número de lados. São os mais clássicos. O 7 não é tanto usado, nem o 9. O 10, às vezes. Tá bom? Então, octógono regular. Portanto, eu já sei que meu número de lados... número de lados é n, né? Isso aí não vai confundir. 8. Como molde para os raios marcados em vermelho. Sabendo que para cada lado do octógono, cada lado do octógono mede 700 centímetros, então cada um deles vale 70. Todos eles valem total de 70. Qual é a medida dos raios? Então eu quero descobrir quanto que vale isso aqui dessa vez. Bom, se isso aqui vale 70, a primeira coisa que eu já posso fazer é dividir isso aqui em 2. Porque eu tenho quem mesmo aqui no meio? O apótema. Então o apótema aqui no meio já divide em 2. Eu vou ter, portanto, 35 para um lado, 35 para o outro. Certo? Que é a metade de 70. Se eu quero descobrir essa medida, dessa vez essa aqui é hipotenusa. Então vamos chamar ela aqui, esse raio aqui de R, tá? Podemos chamar de R, já que ele diz, né, qual que é a medida dos raios, é isso que eu quero descobrir. E eu sei que a medida do lado é 70, vamos colocar aqui. Aí lado dividido por 2 é 35. O que a gente pode fazer? Como já calculamos lá o ângulo central lá em cima, já vou até dizer que o ângulo central é 45 graus. Tá? Já calculamos algumas vezes. Supondo isso, 45 seria tudo isso aqui. Completo, né? Só que lembra, a gente não quer completo, a gente quer metade. Então divide ele por 2, daí a gente vai ter o 22,5 de novo. Perfeito. Então nós temos ali 22,5, eu quero descobrir o raio. O raio é a hipotenusa nesse caso. E o que eu tenho lá? É cateto oposto a esse meu ângulo. Então eu vou ter que usar seno. Então seno de 22,5 graus será igual a cateto oposto, que é o 35,
que a gente fez lá, sobre a hipotenusa, que é o raio. Daí tu vai na calculadora de novo, porque valores com decimais, né? A gente precisa da calculadora. Então, 22,5. Daí a gente aplica lá, escrevendo sen. Geralmente está escrito sim, né? Então, 0,3826. Então, vamos usar a aproximação. 0,3826. 38,26 igual a 35 sobre R. Faz a regrinha de 3, né? Multiplicação em x. Aí nós teremos ali R, que multiplica 0,3826. E daí, como está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo. 38,26. 35 dividido por isso aqui. Vai ser um valor, então, 35 dividido por 0,3826. Igual 91,47. Certo? Então, nosso raio tem um valor aproximado de 91,47. E tem mais um monte de número depois disso, 47, 93. Vamos colocar mais dois números, que a gente está colocando 4 dígitos. Então, 93 ali no final. Certo? Era centímetros, centímetros. Perfeito. Então, esse foi o nosso raio da número 8. Número 9, se não me engano é a última questão, então não ia até 10, é só descobrir o valor do ângulo interno, central e externo. Então, bem simples, eu vou fazer o central e todo o resto vai ser descoberto por consequência, certo? Então, vamos lá, começando aqui, ângulo central, 360 dividido por um número de lados, aqui nesse caso é 5, né? Então, muito simples, fazendo a divisão por 5, isso aqui dá, vamos ver, lembra de cabeça quanto que é? 72 graus. Sendo 72 graus, eu sei que esse aqui é 72 e esse aqui é 72. Porque ele vai ser suplemento do ângulo interno. Ó. E o ângulo interno é justamente suplemento dele. Sendo suplemento, o ângulo interno é 108. E o ângulo externo, que a gente já sabe, é 72 graus, porque ele é igual ao ângulo central. Então, muito simples, eu faço um cálculo e descubro o resto. De novo, 360, agora são 6 lados, então divide por 6, 60 graus. Então, suplemento, ângulo interno, vai dar 120. E suplemento, consequentemente, para o ângulo externo, 60 graus. Perfeito? Próxima, ângulo central de novo. Aqui nós temos quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aumentando de 1 em 1, então. Então, são 7, 360 sobre 7. Aqui eu vou precisar da ajuda da minha amiga calculadora, porque é um valor decimal, se não me engano, 51,42. Isso aí. 51,42. Mas era só para confirmar, né? E daí, ângulo interno é suplemento. Suplemento disso aqui seria 128,58 aproximadamente. E o ângulo externo, lembrando sempre, o ângulo externo ele é igual ao ângulo central, por ser consequência, como eu mostrei, acho que foi na aula de segunda. Letra D. A letra D nós temos ali o octógono. Então, 8 lados. Ângulo central, de novo. Esse aqui a gente já fez algumas vezes hoje, nessa correção. Divide por 8, nós temos 45. Portanto, o ângulo interno é suplemento, então 135. E o ângulo externo é igual ao central. Ok?
Letra E. Um polígono regular cujos ângulos exteriores medem 15 graus tem quantos lados? Se ele está dizendo que os ângulos exteriores medem 15 graus, tá? Os externos, portanto. Eu não disse que o central e o externo são iguais? Então, eu posso dizer que o ângulo central é igual ao ângulo externo. Supondo isso, ângulo central o ângulo externo é 15. Então, eu posso dizer que o ângulo central é 15. Consequentemente a isso, eu posso descobrir que a partir da fórmula sendo 360 graus do ângulo central sobre n igual a 15 graus, passo o n para lá, que está dividindo, para a gente poder isolar ele. Nós ficaríamos com 360 graus igual a 15 graus vezes n. E daí o 15 graus passa para o outro lado lá fazendo a divisão, para poder isolar justamente o n. Então, nosso n vai ser igual a... se fosse 30 seria 12, então 24. 24 lados. Tá? Então, é um polígono que tem 24 lados. Perfeito? Deixa eu até confirmar na calculadora, que agora me deu um bug, talvez não seja. 24, tá certinho. Não. Cálculo de cabeça ainda está funcionando. Por fim, letra F. Obtenha uma fórmula que relaciona o ângulo central, o externo e o interno. Então, o que a gente pode fazer de fórmula? A gente pode dizer o seguinte. Vamos ver a relação deles. Nós podemos dizer que, portanto, todos eles sempre serão assim. Ângulo, por exemplo, né? Central mais o ângulo externo, que são iguais. Vamos fazer então ele dividido por 2. Por quê? Porque daí um é igual ao outro, então dividido por 2 vai dar um valor, mais o valor do ângulo interno vai ser igual sempre a 180 graus. Então eu posso fazer uma fórmula nesse estilo, já que ele pediu para relacionar o ângulo central, o ângulo externo e interno. Então esse seria um exemplo, já que sempre nós temos o suplemento, tá? Igual a 180 graus. Então, como esses dois aqui são iguais, eu divido por 2, porque daí vai dar um representante deles. E daí eu somo mais o ângulo interno, que é o suplemento, fecha exatamente 180 graus. Ok? Então, seria esse um exemplo de fórmula. Talvez teria alguns outros exemplos, dependendo do que tu pode pensar. Mas daí tu pode comentar, mandar, ver se está certinho. E eu vou ajudando nesse processo, beleza? Então, essa foi a nossa correção de hoje. Qualquer dúvida, me manda, que daí eu posso ajudar vocês nesse sentido, beleza? Então, era isso. Foi essa a nossa correção. Grande abraço e até a próxima. Falou, é nóis. Fui!